O Evangelho de Cristo é simples. Deixa eu argumentar algo para vocês. O Evangelho de Cristo é simples. Toda vez que é lançado uma tese, uma ortodoxia, uma verdade, uma extrema verdade, algo, o que é a verdade extrema? É algo que não pode ser adulterado, não pode ser movido, não pode ser mudado. Se o homem engana a mente, ele amplia ou ele diminui, a verdade ela é intocável. Quem viu um texto que eu postei no Face falando sobre a justiça? A justiça nunca foi falha, a justiça é intocável. Quando a pessoa fala assim, que falta de justiça, ou não fizeram justiça. Não fizeram justiça não fizeram nada. Porque quando se aplica a justiça, não tem como haver injustiça. A justiça é intocável. Quando você vê o emblema do direito, ela é uma mulher segurando uma balança que tem uma venda nos olhos. Porque a justiça é cega. Por que a justiça é cega? Ela não pode, na hora de julgar, ela olhar um preto ou um branco, um pobre ou um rico. Ela tem que julgar pelos fatos e não pelo que ela interpreta, pelo que ela vê, pelo que ela acha. A justiça tem um equilíbrio de peso eterno. Você está entendendo? Então é assim. Agora quando você vê o Evangelho, quando você vê a verdade... Obrigado, meu filho. Obrigado, tá? Quando você vê o Evangelho, a verdade, sempre quiseram adulterar. Quando você vê João escrevendo, primeiro capítulo de João, que ele diz, porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo habitou entre nós, né, e tudo mais. E aí você vai entender por que João começa a escrever o Evangelho dele assim. Um homem chamado Agostinho de Hipona, que foi o maior teólogo que já existiu para a Igreja Católica, é Santo Agostinho. Esse homem, ele escreveu 32 livros baseado no livro de João, no Evangelho de João. Só no primeiro versículo que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele escreveu um livro de mais de 400 páginas, de um versículo. Para você ver como que isso tem veias de interpretação, como que é uma fonte. Por que João, ele disse, o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus? Eu vou falar de Jesus hoje, olha para o irmão e digo, o apóstolo vai falar de Jesus. Vai falar da eternidade, vai falar da ressurreição, da redenção humana. João já está defendendo no primeiro século uma heresia. Alguns homens da linhagem de Platão, de filosofia platônica, eles já começaram a adulterar a verdade. Eles não queriam largar o agnosticismo, não queriam largar o conhecimento humano, porque quando você abandona o conhecimento humano para você pegar o conhecimento de Deus, você vai desbaratar e desmerecer tudo que você estudou e vai dar soberania a Deus. Então os homens naquela época não gostavam de se sentir em demérito por ter estudado tanto. Só que Paulo mudou tudo isso quando Paulo começou a usar sua sabedoria para Cristo. E Pedro, quando escreve a sua carta, ele diz, a minha carta é simples, não é erudita e tão sábia como do meu irmão Paulo. Ele não deixou de ser honrado pela sua sabedoria, mas ele aplicou a sabedoria para o propósito de Deus. Os cristãos filósofos platônicos, eles achavam, se eu confessar que Jesus é a sabedoria de Deus, que Ele é o verbo, então todas as coisas aconteceram pela influência dEle, pela graça dEle, eu estou tirando todo o mérito de todo estudo, de tudo que eu me apliquei. Então eles falaram, não é assim. Os filósofos de Platão, eles diziam o seguinte, Platão tinha uma ideia, tudo que era material é imperfeito, não existe nada material é perfeito, porque eles tinham uma ideia que uma Sofia, a deusa da sabedoria, ela abortava uma ideia que era imperfeita no reino do espírito e ela caía na mente humana. Se algo caiu na mente humana e se tornou material, é imperfeito. Uma cadeira, ela existe, porque ela é algo imperfeito no reino do Espírito. Então eles acreditam que tudo material era imperfeito. Aí vem a tese do docetismo, que o corpo é a prisão da alma, que a alma é liberta depois que o corpo morre. Várias dessas heresias foram entrando no meio da igreja.
Então os cristãos os filósofos que foram se convertendo a Cristo, eles queriam fazer um sincretismo. O que é isso? Misturar a filosofia deles com a fé em Jesus. Porque eles não queriam perder o mérito deles. Então eles falaram, não, Jesus de fato é Deus. Ele é eterno. Ele é isso, isso e isso. Porém, o corpo dele, ele não veio em carne. O corpo dele parecia com carne. Mas era um corpo muito parecido com os do homem. Mas era um corpo espiritual. Era um corpo perfeito. Porque se Jesus é filho de Deus e ele é Deus, ele não pode ser material. Porque se ele for matéria, se ele vem em matéria igual do homem, então ele não é perfeito. Então o corpo de Jesus não era de carne. Ele era parecido com carne. Aí veio João e escreve logo no primeiro versículo. Porque no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E habitou entre nós. E o Verbo se fez carne. Você vai ver uma das passagens, uma das cartas de João. Aí é a carta, não é mais o Evangelho. Ele vai escrever a carta dele. A primeira, a segunda carta, ele diz assim, ó. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, esse espírito é maligno e não provém de Deus. Eu já vi tanta ignorância, irmão. Sabe o que João está defendendo? Heresias. Desde o início, ele já estava combatendo heresia. As heresias não entram na igreja a partir desses dias, não. A pedra de Israel, o sabonete não sei do que. Não é de agora, não. As heresias é desde aquela época. E desde os séculos, atravessando os séculos, tem gente combatendo as heresias. João foi o primeiro apologeta, ou apologético, e Paulo foi o restante. Foi combatendo heresia dali, heresia se levantava daqui, pessoas querendo adaptar uma coisa dali, outro querendo adaptar daqui, Paulo debatendo dali, Paulo debatendo daqui. Paulo não teve direito nem mais de pregar, irmão, ele só ficou escrevendo carta para combater heresia. Nada parecido com os dias de hoje, né? Eu vi um pastor uma vez, Jonathan, dizendo assim, na televisão. Confessa! O cara manifestou um demônio. Confessa que Jesus veio em carne. E o demônio ficava, não! Confessa que Jesus veio em carne. Não! Aí o pastor disse assim, tá vendo, irmão? Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, é demônio. Viu o que é a falta de instrução? Viu o que é ungir um pastor e colocar ele na frente da igreja? Ele não sabe nem o fundamento da sua fé. Mas ele está guiando o povo está andando com ele. Esse espírito não confessou que Jesus é de carne, não. Se tu chegar para o macumbeiro agora e falar, tu crê que Jesus vem em carne? Creio. Então é de Deus esse espírito. Pronto, confessou que Jesus vem em carne. Não é por isso. Foi por causa da heresia do século I. Isso já passou. Agora é uma outra heresia. Nos tempos de hoje é outra heresia. É um misticismo religioso, são outras, mas tudo isso só tem um plano. Qual? Seja a heresia do primeiro século, seja a heresia do século XXI. Só tem um plano. Anular a obra da cruz e da redenção humana. Disfarçar, maquiar, para que nós não possamos enxergar pela lente de Deus a verdade inalterável de Deus. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isso é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com teu coração creres, olha para o teu irmão e diga, crê, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão
para a salvação. Eu vou repetir. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aquilo que você sente, que ninguém sente, é a justiça. Só Deus sabe o que você sente. O que passa pela tua cabeça no exato momento. Quando você está sozinho no banheiro da sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você é injustiçado, quando disseram que você roubou e você não roubou, quando disseram que você traiu e você não traiu, quando botaram a mão no fogo que você não trai e você trai. Quem tem o senso de justiça é só aquele que sente que Jesus ressuscitou. Ele tem um senso de justiça porque ele sabe que o Deus da justiça está o tempo todo vendo ele. Mas a salvação é quando você confessa, quando você crê que Jesus ressuscitou, você crê no seu coração para um senso de justiça. Mas quando você fala, você acredita. Ninguém fala do que não acredita. A boca fala, que o coração está cheio. É por isso que eu pedi para cantar, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Sabe por quê? Porque durante muito tempo, a igreja está achando que terei vitória, vou comprar meu carro e uma mansão na beira da praia. Vou fazer uma campanha de muito dinheiro. Vou comprar uma pedra e vou prosperar. Um sabonete da Terra Santa. Se eu me lavar, nem pecado mais eu vou estar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Mas porque eu comprei um sabonete, feliz estou. Mas eu bem sei, que se eu pecar, eu dou uma oferta, compro uma água do Jordão pra eu tomar. E quando enfim, meio-dia em ponto, um copo d'água eu vou beber. Dali então terei vitória, porque esse copo d'água apagou os meus pecados e Ele vive. A heresia é tudo que rouba o arrependimento no coração, o sangue, a cruz, a responsabilidade de um cristão. Continua no pecado, bebe uma garrafa d'água, não bebe um copo não, bebe uma garrafa d'água, que tu vai queimar no fogo do inferno, do mesmo jeito. E não adianta falar bonito. E não adianta articular, não adianta buscar tese para isso, não existe, é água benta. É água benta evangélica. E tem outras heresias, e tem piores que essa. Muito piores que essa. E os evangélicos vêm combatendo, até aqueles que não querem, já estão cansados de falar, já não falam. Sabe por que não fala? Fala, Senhor, agora eu vou confessar que Tu és Salvador para quem quer ouvir. E vou sentir no meu coração para a justiça. O povo quer ser enganado. O povo não quer o Cordeiro. O povo quer caminho de facilidade. Deus quer chamar a igreja para um senso de responsabilidade. Apóstolo Paulo disse bem claro, se você crê no teu coração que Ele ressuscitou, e se você confessar, comunicar isso para as pessoas, Jesus ressuscitou. Essas são as boas novas, Jesus ressuscitou. Se no teu trabalho você falar para todo mundo que Jesus ressuscitou, se na tua casa tu falar para todo mundo que Jesus ressuscitou, se tu andar na rua falando para todo mundo que Jesus ressuscitou, você será salvo. Eu não tenho problema de alguém prosperar, ou ter um carro melhor, uma casa melhor, mas essas não são as boas novas.
As boas novas é, Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus, irmão, foi o maior administrador que já teve. Primeiro que ele criou os céus e a terra. Tudo na medida certa. Contador, arquiteto, engenheiro, o que tu imaginar. Jesus morreu. Ressuscitou. Não foi isso, pastor? Terceiro dia. E ele foi enterrado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico, incrustado na rocha. Se Deus sabia que o filho dele ia morrer, por que não preparou um túmulo desde a criação do mundo para ele? Comprado já, um jazigo de família, desde o de Salomão. Para que ele vai comprar algo que só vai usar 3 dias? Ele pegou emprestado, irmão. Ele vai gastar dinheiro em algo que só vai usar 3 dias. Por isso que eu não compro casa de praia, pastor. Só usa no verão e quando tem tempo. Então melhor do que ter uma casa de praia é ter um amigo que tem a casa de praia. Maior desperdício de dinheiro é tu comprar uma casa de praia. Tu compra, tu só vai lá de vez em quando. Quem vai é o teu parente. E você paga para capinar, você paga para consertar, você paga para ajeitar. Não é isso? Jesus, ele nunca perdeu nada. Jesus, ele investia, ele sabia. Ele investiu na humanidade sangue e colheu vida eterna para toda a humanidade. Cada sangue foi uma semente que gerou eu, que gerou você. Nós somos a promessa de um choro. Nós somos a promessa de sangue vertido, suor vertido em sangue. Nós somos uma promessa de costas dilaceradas. Nós somos a promessa de uma mão enfincada com cravos de 30 centímetros. Peito do pé transpassado de 30 centímetros. Nós somos sua promessa, nós somos frutos gerados na vergonha da nudez carregando uma cruz cheia de farpa. Essa é a promessa. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que fendou de cima a embaixo. Partiu, houve um terremoto. O céu se transformou em trevas, escureceu. 3 horas da tarde e ficou tudo escuro quando Jesus morreu. Na mesma hora viu-se pessoas que já tinham morrido, santos que haviam morrido há anos. Saíram da sua tumba e entraram na cidade e foram reconhecidos pelos seus entes queridos. Olha meu irmão e diga, uau! Existem alguns eventos na Bíblia tão tocantes, tão maravilhosos, que nós deixamos passar batido. Tem 2 coisas que nós deixamos passar batido nas nossas pregações, que você quase não vê ninguém falar. 2 eventos. E os 2 aconteceram na Páscoa. Na quinta-feira, quando foram buscar Jesus, que falaram, quem é Jesus? Ele diz, sou eu. Todo mundo. Levantaram. A Bíblia diz que eles caíram todos. Todos que vieram pegar Jesus. Quando ele diz, sou eu. Caiu todo mundo no poder de Deus. Jesus ficou esperando ele levantar. Para prender ele. Sem entender nada. Por que caiu? Por que eu caí? O que aconteceu? Faltou oxigênio no meu cérebro? A ciência explica isso? O que aconteceu? E aí eles prenderam Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês não me pegaram não. Eu me entreguei. Não confunda as coisas. Vocês não vão me matar. Eu vou entregar minha vida. Vocês não me prenderam. Eu me entreguei. Jesus disse, quando Pilatos veio falar com Jesus, disse, mas eles são seus súditos. E você não é rei? Jesus disse, se eu fosse rei deles, eles lutariam para mim, para me libertar. Mas o meu reino não veio desse mundo. Ou você não acha, Jesus falou para Pilatos, você não acha que se eu quisesse eu oraria a meu pai enviaria 30 legiões e viria e me libertaria? Ele se entregou, irmão. Tinha um propósito. Ele não contava ser mortos entregue pelos religiosos. O plano de Deus era os pecadores matarem eles, porque ele ia morrer pelos pecadores. Ele ia morrer de qualquer jeito. Mas os religiosos anteciparam, facilitaram.
tangeram. Os religiosos vivem matando Jesus. E Jesus morreu no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Jesus teve que morrer. Mas os religiosos tinham que colocar o dedo deles, não poderia deixar só os pecadores agirem nisso. Nós temos que rever o nosso conceito, irmão, porque nós vivemos matando e anulando a ressurreição de Cristo quando nós nos tornamos crentes dengosos. Crentes que não valorizam a morte e a ressurreição de Cristo. Crente que sai da igreja porque o pastor não visitou. Crente porque não sei o quê. Crente dodói, aquilo outro. E aí apóstolo Paulo disse assim, quer ser crente? Quer ser crente? Eu vou te ensinar. Ele escreve aos Coríntios capítulo 15, pastor Elcio. E ele diz assim, vocês dizem que Jesus não ressuscitou? Olha a heresia que Paulo combate. Falaram, não existe ressurreição. Jesus morreu para poder nos dar uma vida boa nessa terra. Depois da morte não existe vida. Viva a sua vida aqui nessa terra, porque Jesus vai te dar uma vida abundante aqui. É algo parecido hoje em dia, não? Que Jesus vai te dar uma vida abundante aqui? Mas aposta, é diferente. Porque eu creio na ressurreição. Tu não crê. Sabe por quê? Porque tu só vive só esperando o melhor nessa terra. Tu não reflete todos os dias na sua vida sobre a vida eterna. Porque você acorda de manhã pensando, o que eu vou comprar? Aonde eu vou trabalhar? Aonde eu vou estudar? Mas tu não pensa, aonde eu vou morar eternamente. Tu não abre a Bíblia e começa a ler ela como se esse dia de manhã fosse o último dia da sua vida. Que você pode sair para trabalhar e não voltar. Você não pensa. Mas tu pensa em quanto tu vai ganhar durante aquele dia, com quem tu vai negociar. Tu pensa em tudo, menos isso. Aí quando chega a Páscoa ou numa data dessa, você começa a refletir sobre a eternidade. E quando você começa a pensar sobre a eternidade, é quando o médico te dá uma notícia e diz assim, eu não tenho certeza não. Eu lembro quando eu fui no dentista, eu tinha mania de chupar bala de tamarindo. Tem aquela bala de tamarindo, redondinha? Eu não chupo bala mordendo, eu chupo bala pressionando ela no céu da boca. Parece que suga o açúcar mais rápido. E aí eu fiquei com edema no céu da boca, provocado aquela bola redondinha. Ficou um negócio meio amarelado, meio com edema. E aí quando eu fui no dentista, o dentista tirou foto. Gente, chamou 3 dentistas, olha isso. Olha isso. E eu com a boca aberta. Disse, meu Deus, tomei um susto. E aí o dentista falou assim, gente, isso aí tá parecendo câncer de boca. Perto de mim. E eu com a boca aberta. Isso tá parecendo câncer de boca. Ó o outro, eu nunca vi isso. Isso é uma alteração, não sei o que lá, molecular, não sei o que lá, das células binárias, transgenárias, não sei o que lá, áreas. E eu lá. Quase que eu falei, mas aí, eu vou viver ou vou morrer? Nessa conversa de vocês aí que eu não estou entendendo nada. Eu estou vivo ou estou morto? Quase que eu falei. Aí ele falou, ó, você vai ter que fazer uma biópsia. Eu sou biópsia, eu sei que é para testar se tá ou se não está. Se está com o pé lá ou se está com o pé aqui. Aí, irmão, eu crente, eu saí dali pensando, meu Deus, morri. Pelo que eu já vi de câncer de boca, a pessoa vai morrer. Eu não vou ter jeito para mim. E aí eu já saí dali com uma outra perspectiva de vida. Eu falei, meu Deus, Senhor, se for isso mesmo. E aí eu lembrei, gente, isso aqui é de tamarindo, eu vi um negócio redondinho no céu da minha boca. Deixei me afligir, não vou fazer nada. Uma semana o negócio saiu, eu falei, não vou chupar bala, não. Uma semana, ele saiu o negócio, né? Eu falei assim, saiu. Que bom. Você está entendendo? Quando você passa a ter a sensibilidade da vida e da morte, você começa a mudar seus pensamentos. Você começa a definir as suas amizades. Você começa a definir o seu texto. Você não sabe nem quem você é. Fala a verdade, irmão. Quando você escreve um texto no Facebook, daqui um ano, quando o Facebook atualiza, disse, memória de um ano, tu fala, meu Deus, eu não acredito que eu escrevi isso. Que vontade de deletar. Ainda bem que eu não vou nem renovar. Meus conceitos mudaram. Você não é o mesmo hoje, você não é o mesmo amanhã, daqui um ano que vem você não é o mesmo. Sua mentalidade muda. Você é fácil de ser manipulado por você mesmo no seu monólogo.
O diabo se aproveita dessa capacidade de nos adaptarmos, de mudarmos a nossa mentalidade o tempo todo, para adulterar a palavra. Hoje as pessoas não pregam mais. Hoje as pessoas lêem um versículo bíblico para se adaptar aos seus pensamentos. Ele cria toda uma estrutura, ele cria a mensagem, a pregação, tudo que ele vai falar, agora ele fala assim, meu Deus, agora eu vou procurar um versículo que se adapte ao meu pensamento, que confirme tudo que eu criei aqui na minha mente. Aí ele cria um monte de baboseira, depois ele vem e procura um versículo para respaldar o pensamento deles. Eles não querem mais criar uma mensagem a partir da palavra, mas a partir do seu pensamento. E tem criado heresia, problemas no meio da igreja, anulado a obra de Cristo na vida de muitos. Meu irmão, Jesus nos ensinou algo tremendo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele continua dizendo, vocês estão dizendo que Jesus não ressuscitou? Se Jesus não ressuscitou, então foi à toa que eu tomei 39 chibatadas nas costas 3 vezes. Paulo disse, Jesus tomou 39 chibatadas, pena máxima para um condenado. Mas que isso o corpo não aguenta, é surra, não aguenta. Ninguém tem estrutura para tomar 49. É a condenação máxima. Uma pena leve, 10 chibatadas, 9, 11, 12, 39 é máxima. Ele disse, eu tomei 3 vezes 40 menos uma chibatada. Paulo disse, fui apedrejado uma vez... E foi à toa, se Cristo não ressuscitou, foi à toa que eu lutei com feras em Éfeso. Lutei com feras. Isso tudo pelo peso de salvação. Paulo era fariseu de fariseu, Saulo. Fariseu de fariseu. Um homem criado aos pés de Gamaliel. Quando ele disse que ele era fariseu de fariseu, ele era estudioso. Não tinha ninguém mais estudioso do que ele no seu tempo. Saulo de Tarso, ele se debruçava sobre a palavra. Ele não casou para não dividir tempo com filho nem com esposa, se dedicar somente ao estudo e à devoção a Deus. Não casou só para se dedicar a isso. O homem era inteiramente, a mente dele era tomada. O maior teólogo bíblico que existiu é Paulo. Paulo foi o único que teve coragem de discernir o corpo de Cristo, teologar sobre o corpo de Cristo, de falar sobre coisas metafísicas, falar sobre coisas transcendentais. Foi o único que ousou. Pedro só escreveu aquilo que ouviu e viu. Paulo falou que o corpo de Cristo é isso, dissecou coisas espirituais, usou o Antigo Testamento, ele falou de tudo. Escandalizou muitos por causa da sua doutrina, usou toda a sua inteligência, mas de tudo de dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. Não tinha holofote, não era publicado nas editoras Thomas Brasil, Thomas Nelson, nem na Sextante, nenhuma dessas editoras publicou uma carta dele. Cartas totalmente, não era anônima porque ele botou cabeçalho. Para edificar a igreja. E ele disse, vocês estão espalhando heresia entre vocês, porque se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Não vale a pena ser cristão sem o evangelho da ressurreição. Desde o início queriam deixar de lado a ressurreição. Desde o início queriam apagar a glória do Cordeiro. Desde o início. Sermões bonitos, sermões de coach, sermões de filosóficos, inteligentíssimos. Nossa, estou impressionado como esse homem fala bonito, que desenvoltura, que homem inteligente, glória a Deus. Autoajuda, não sei mais o que sapientice, olha, estou impressionado, olha como que ele puxa no R, aleluia, o meu papai do céu, olha como que ele fala bonito, olha que retórica, cadê o Cordeiro? Cadê? Naquele grande dia, os crentes que não creem para a justiça e não comunicam para a salvação vão ficar. Porque vive uma fé 007, detetive.
vão ser desmascarados publicamente e vão dar conta de cada verdade que entrou na sua mente e você não compartilhou com outras pessoas. Por que tu não está na igreja? O pastor brigou comigo. Por que tu está na igreja? Estou triste. Por que tu está na igreja? Porque eu sou fresco. Então começa a tomar umas 300 chibatadas nas costas para começar a se converter. Porque o evangelho é isso. Paulo estava no meio do Senado. Paulo estava no meio dos governantes. Paulo estava no meio de homens influentes. Paulo andava com pessoas ovacionando ele, botando tapete vermelho na frente dele. Paulo tinha o que Silas Malafaia sonhou e não teve. O que Marcos Feliciano sonhou e não teve. O que eu sonho e não tenho. Não tem problema de você querer ser grande. Cresça e frutifique aonde Deus te colocar, mas não perca o foco da eternidade. Fique aonde Deus te colocou. Ele abriu mão de toda honraria humana para encontrar com Jesus no caminho de Damasco. Na verdade, pastor Elcio, ele não era um religioso porque ele queria. Ele era cego de entendimento. Ele era um homem completamente apaixonado por Deus. Ele era totalmente apaixonado ao ponto de dar a vida dele toda por Deus. Ele perseguia os cristãos porque ele acreditava que isso de fato era uma heresia, que era uma seita religiosa, que era algo demoníaco, e ele queria destruir aquilo ali, perseguir aquilo ali, porque ele acreditava que ele estava prejudicando o reino, a vinda do verdadeiro Messias, que ia levar o povo de novo para um novo exílio atroz. Ele achou que aquilo ia prejudicar. Ele quis ser um reformista da sua época. Ele quis limpar, ele quis pelo menos ser um Jeremias, sabe? De chegar para Deus. Se o povo fosse punido por aceitar Jesus, ele fala: Senhor, eu lutei e combati essa heresia. Ele queria agradar a Deus, só que de forma errada, mas o coração dele era honesto. 20 anos depois, 15 anos depois, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha ido aos céus. Ele sobe para Damasco para perseguir os cristãos, matar, arrastar alguns, embora ele não matou ninguém, a Bíblia não diz que ele matou, mas ele condenava e levava para a morte. E outros executavam. Arrastavam os cristãos para ser julgados, punidos, castigados, flagelados, açoitados, perdão. E de repente ele estava indo cumprir uma missão religiosa e a luz brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra. Ele não caiu do cavalo, ele caiu por terra. A Bíblia diz que ele caiu. Não sabe se ele estava de cavalo, se ele não estava, mas ele caiu. E quando ele caiu, aquela voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele: sou eu, Jesus. A quem tu persegue? Ele perseguia Jesus? Claro que ele não perseguia Jesus. Jesus já tinha subido aos céus. Mas ele perseguia os pequenos cristos. Então Jesus disse: aquele que persegue um pequeno meu, persegue a mim. Aquele que fala mal de um filho meu, fala mal de mim. Aquele que fala mal de um pastor, fala mal de mim. Quem está entendendo? Se você tem força no seu braço, levanta ele e dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Às vezes que Paulo foi apedrejado, a primeira vez que ele foi apedrejado, porque na verdade foi apedrejado uma vez só, deixaram ele, a Bíblia diz que deixaram ele como morto. Meu irmão, deram tanta pedrada nele, ele mandou apedrejar muitos cristãos. Ele viu Estevão ser apedrejado, ele sabia o que era um apedrejamento. Eram pedras quebrando a caixa craniana, amassando o peito, o tórax, pedregulhos enormes, pedras menores, pequenas, grandes. Ele viu quando Estevão falou: eu vejo a glória de Deus e o cordeiro à sua direita, e tomando pedrada e dizendo. Ele viu isso tudo e sabia que era um apedrejamento. Para um judeu saber, confundir se o cara estava vivo ou morto, é porque o cara estava tão parecido que estava morto e estava arrebentado. E aí quando duvidaram do ministério dele, quando duvidaram dele ser apóstolo, quando duvidaram dele ser cristão, ele disse: se você duvida do que eu falo,
Não duvide, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele disse e foi ousado em dizer: eu completei no meu corpo as marcas que faltaram no corpo de Cristo. Ele foi ousado para dizer o seguinte: eu sofri mais do que Jesus. Jesus foi açoitado uma vez, eu fui 3, no mesmo nível de agressão que ele sofreu. Jesus não foi apedrejado, eu fui. Jesus veio na terra como pobre e nunca foi rico. Eu um dia fui rico e passei a ser pobre. Eu larguei riqueza. Ele quis dizer o seguinte: quando o sentido da ressurreição entra em nós, nós não consideramos a nossa vida nessa terra para mais nada. Por isso ele disse: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando os Gálatas vieram se gloriar na carne, dizer de circuncisão, judaizando as pessoas, Paulo disse: irmãos, admiro vocês, Gálatas insensatos, tendo começado pelo Espírito, querem se aperfeiçoar por esforço próprio. Quantas pessoas que quando chega aqui na igreja pela primeira vez, vem aqui na frente quem quer aceitar Jesus, a pessoa vem chorando, mete a cara no pó, começa a gritar, chorar, se espernear: me perdoa meus pecados, Senhor, que eu sou miserável pecador. Depois que a pessoa é perdoada, começa a liderar uma cela, começa a trabalhar, vem aqui na frente cheio de autojustiça: Senhor, estou aqui só para cumprir um protocolo, porque eu tenho orgulho da minha humildade. Nem vou chorar, Senhor, para que as pessoas ao redor não pensem que eu estou aqui porque eu estou em pecado. Estou aqui com um propósito. Cheio de autojustiça. Cheio de religião. Cheio de autojustiça. Ah, como tu era feliz quando tu vinha aqui na frente bater no peito e dizer o quanto tu era miserável. Porque tu continua o mesmo traste que tu era antes. A sua mentalidade só mudou um pouquinho, porque a graça te alcançou. Ah, como tu era feliz quando tu não se sentia nada. Agora tu acha que tu é alguma coisa e tu está se perdendo. Tu acha que nem precisa do evangelho. Só viver com a ética cristã já está suficiente. Eu não preciso da autoridade do nome de Jesus e nem a morte. Só a ética cristã, se eu aplicar bem aplicadinho, eu vivo bem na sociedade. O evangelho sem Jesus, o evangelho sem a cruz, o evangelho sem a ressurreição, o evangelho sem a vida eterna, o evangelho sem a reflexão eterna, o evangelho sem o propósito eterno. Meu irmão, trabalhe, faça faculdade, estude, cresça, multiplique, vá para casa de praia, passeie, mas todos os dias pense aonde você está e aonde você vai morar eternamente. Nunca perca o foco da eternidade. Porque se você não perder o foco, você vai dar tudo. Porque você vai considerar como se você não tem nada. Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava tão tomado de sentimento, mas tão tomado de sentimento da redenção. Ele disse: vocês estão falando que não existe ressurreição? E tudo que eu larguei foi em vão. Então, se a minha esperança está nessa terra, então eu estou sendo chibatado porque eu sou maluco. Porque eu sou masoquista. E quando os Gálatas continuarem insistindo, Carol, insistindo em querer defender teologia humana, ele continua dizendo: longe de mim me gloriar em qualquer coisa que não for na cruz de Cristo, na qual eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Me gloriar em qualquer coisa. Leia Nietzsche, não tem problema. Jean-Paul Sartre, leia. Leia quem você quiser ler, mas não perde o foco. Inteligência humana não substitui a cruz de Cristo. Cuidado! Para o teu coração não se tornar emperdenido ou emperdecido. Esqueci como é que se pronuncia essa palavra. A teu coração não se tornar uma pedra. E você não tiver mais a capacidade de se arrepender dos seus maus caminhos. Porque você é tão religioso. Porque tu canta bonito. Porque tu já orou e o câncer foi expelido. Porque tu já fez, tu já viu visão, tu já teve visão, tu já viu anjo, tu já profetizou, tu já sapateou, tu já fez isso e aquilo outro.
Tudo isso é como trapo de imundícia diante de Deus. Serve para nada. Bota a tua cara no pó e chora o teu pecado, irmão. Bota a tua cara no pó e chora o teu pecado. Larga a mão da religião! Jesus andou durante 3 anos e meio. 3 anos e meio com os discípulos, não entenderam nada. Estavam tão obcecados pelo reino humano, não entenderam nada. 3 anos e meio, Jesus falando de vida eterna, de salvação eterna. O reino da onde eu vim, para onde eu vou, vida eterna. Tudo. Pedro só adivinhou uma coisa porque não veio dele, porque foi o Espírito Santo que revelou. O que dizem que sou eu? Ah, dizem que tu é isso, dizem que tu é aquilo. E você, quem eu sou? Ah, tu é o Cristo, Filho de Deus. Oh, sou abençoado. Não foi tu que disse, não. Foi o Espírito Santo que te revelou. Vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Na ceia, Jesus estava ali falando de vida eterna, falando do pão, falando do corpo, coisas transcendentes, coisas eternas. Eles preocupados com moeda de 30 moedas de prata, outros, quem vai reinar, quem não vai, orgulho humano, eu vou te defender, tá até meu fechamento, eu estou com a espada aqui preparado, pode ficar tranquilo. Jesus falando, cara, vocês não entenderam nada. Mas um dia, o Espírito da verdade, ele vai revelar a vocês tudo que eu tenho falado. Porque se não fosse o Espírito Santo, irmão, tudo que Jesus tinha falado tinha se perdido. Porque os árabes estavam tão obcecados. E eu vou te contar um negócio. Até hoje o Espírito Santo não consegue convencer alguns. Porque estão tão obcecados. O outro conselheiro, Jesus disse, o outro conselheiro virá. E ele explicará tudo que eu tenho falado. Que paciência, que amor, irmão. Indo para a morte, e até aquele momento ninguém entendeu nada. E tem gente aqui que eu estou falando agora, que também até agora não entenderam nada ainda. Mas hoje eu vou estar orando aqui no final do culto, irmão, para que haja uma revelação na sua mente e você entenda o que é a ressurreição.